para a gente fechar o nosso noticiário aqui sobre o TSE, eu quero ver aqui na questão da campanha, que a gente acabou falando muito pouco no programa de hoje, né? Enfim, porque nós tivemos a repercussão do Cláudio Dantas Talks, até porque vamos, né? Não é todo dia que se recebe um presidente da República. Vamos falar um pouco sobre a campanha eleitoral, vamos pegar essa questão específica dos comerciais, né? Após decisão do TSE, Lula terá 340 comerciais a mais que Bolsonaro. Enfim, se você estava um tanto quanto desligado sobre o que aconteceu, ontem à noite o TSE deu uma decisão determinando que o Jair Bolsonaro conceda o seu espaço para a campanha do Lula para que seja dado o direito de resposta às várias acusações que o ex-presidente Lula recebeu ao longo da campanha. Então, nesse combo de decisões, o TSE determinou que a campanha do Lula terá 184 direitos de resposta nas propagandas do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro terá direito a 14 direitos de resposta em relação às acusações feitas pelo ex-presidente da República. E todos os casos foram por descontextualização, foram por que houve a utilização de expressões que ofenderam a honra, a dignidade dos candidatos. A questão é que, diante desse tiroteio verbal no programa eleitoral, que é inclusive custeado com dinheiro público, o Lula terá direito a 395 propagandas às vésperas do segundo turno e o Bolsonaro terá apenas 55. Mas eu estou falando daquelas propagandas de 30 segundos que são exibidas ao longo da programação. Então vejam aí que o ex-presidente Lula vai ter um poder de fogo ao longo dessa reta final, vai ter um grande poder de fogo, porque ele vai poder explorar N situações. Agora a questão é, e se o ex-presidente Lula continuar numa ofensiva à honra, à dignidade do Jair Bolsonaro? Vai dar tempo da campanha bolsonarista reverter esse resultado? Vai dar tempo do TSE conceder também direito de resposta para a campanha do atual presidente da República? Fica essa dúvida. O fato é que agora o PT tem esse arsenal, e é um arsenal poderosíssimo nessa reta final de campanha. Acho que essa informação resolve bem esse nosso bloco de decisões do TSE. Tem outras informações aqui sobre o TSE. O TSE mantém ordem para que Nicolas Ferreira apague vídeo contra Lula, ainda naquela disputa, né, essa disputa de fake news, né, entre os dois candidatos. E vamos só dar um registro rápido, Joelton. Pode deixar na tela, sem problema nenhum. Vamos só dar. Que é um personagem. Que esse é um personagem que, assim, para você que conhece pouco, ou nem que você que acompanha o antagonista, você conhece muito de política, né? Você sabe muito de política. Mas é um personagem que a gente vai ter que retratar com mais calma, né? O Nicolas Ferreira, porque ele é vereador de Minas Gerais, então agora a gente vai ouvir muito sobre o Nicolas. Pode subir um pouco, Joel, por gentileza? A Corte Eleitoral foi unânime, manteve uma decisão dada no último dia 11 de outubro para obrigar o deputado Nicolas Ferreira a retirar do ar um vídeo que critica o ex-presidente Lula. Os ministros consideraram, mais uma vez, uma propaganda irregular na internet. O Nicolas, ele é considerado quase como uma metralhadora giratória, né? Porque ele dispara informações de tudo que é jeito, e ele, inclusive, está sendo alvo de ações do Ministério Público em Minas Gerais pelas suas falas. Só para a gente, eu queria só dar uma pequena informação aqui sobre os evangélicos, né? Que engraçado, a gente puxou o programa pela questão dos evangélicos e a gente acabou deixando isso para o final, porque, enfim, o programa acabou se alongando na questão do Talks. O Lula acha impossível Bolsonaro tirar a diferença, diz Lula, sobre o segundo turno. Vamos colocar aí, Joelton, por gentileza, para a gente explorar um pouco essa questão dos evangélicos. Aí.
O Lula diz que acha impossível Jair Bolsonaro tirar a diferença que há entre eles há 10 dias do segundo turno, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. O petista afirmou que o Datafolha, divulgado ontem, serve apenas para alertar a sua campanha. Há de fato, um otimismo em relação. Há uma preocupação na campanha petista, e isso nós mostramos hoje ao longo do dia, com a rejeição do ex-presidente Lula e também com essa diminuição da diferença. Tanto é que o Lula, aqui vou pegar essa informação aqui, campanha de Lula vai mirar na classe média na reta final da eleição. A campanha do ex-presidente Lula, ela pretende aproveitar aqueles comerciais para mirar basicamente o eleitor de classe média, aquele que ganha até 10 salários mínimos, intensificar algumas campanhas, algumas promessas e tentar mirar justamente nesse eleitor e prometer situações como a correção da tabela do imposto de renda e também tentar fazer um discurso um pouco mais duro em relação à corrupção. Mas nesse caso específico, o PT acha que pode conseguir atrair esse eleitor a partir de premissas como o fortalecimento das polícias, principalmente a Polícia Federal, e relembrar, né, que o governo Lula foi o que aparelhou a Polícia Federal, que é um argumento que o PT tem utilizado ao longo de toda a campanha. Então, o PT vai se utilizar dessa premissa. E sobre a questão do voto evangélico, ontem foi assinada uma carta, a carta do Lula aos evangélicos, e o Lula falando que quem é evangélico não deve permitir que o pastor minta. Só para lembrar, ontem o Lula assinou uma carta de compromisso ao eleitorado evangélico, se comprometendo a que o Poder Executivo não interfira na agenda de costumes. Né? Isso foi uma demanda de algumas igrejas e na articulação com a deputada federal, com a senadora Elisiane Gama, né, que ela é presidente da Frente Parlamentar Feminina, né, do Senado, ela deixou isso muito claro que seria importante esse compromisso do Lula para com o eleitorado evangélico. A questão é que a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro acredita que esse compromisso do Lula junto aos evangélicos, ele deve ter um efeito nulo. Por quê? Porque ele demorou muito a assinar uma carta, ele demorou muito a fazer esse compromisso, né? E isso pode ter um efeito contrário, pode ter um caráter até oportunista em relação a esse documento que foi assinado ontem pelo ex-presidente Lula. Ô Joelton, será que a gente consegue recuperar rapidinho uma entrevista que nós fizemos hoje com o deputado Sóstenes Cavalcante? Deixa eu ver se eu acho que o evangélico foi muito bem vacinado contra Lula. Será que a gente consegue colocar no ar rapidinho, Joelton, para a gente encerrar o nosso programa? Será que a gente consegue? O Joelton aqui me dando um feedback, sim. Grande Joelton, fazendo... O Joelton é quase o nosso gênio da lâmpada. Você pede alguma coisa para ele, ele realiza. E é o cara que faz milagres. Obrigado, Joelton. Olha, viu? Olha. Daqui a pouco vou pedir prêmios em barras de ouro para o Joelton, né, para ver se ele também realiza esse desejo para a gente. O evangélico foi muito bem vacinado contra Lula, diz o Sóstenes Cavalcante. O Sóstenes, ele é presidente da bancada evangélica, ele é presidente da Frente Parlamentar de Deputados Evangélicos. É interessante porque ela é uma bancada de cerca de 170, 180 parlamentares, mas ela é uma bancada que ela tem de tudo. Né? O Arthur Lira, por exemplo, ele está na Frente Parlamentar Evangélica, então não tem só evangélico, tem evangélicos, católicos, né? Só não tem o bandista. O líder da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, na verdade na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que o aceno do ex-presidente Lula aos evangélicos dificilmente resultará em crescimento e que a carta divulgada pelo petista impulsionou a intenção de votos em Jair Bolsonaro. O aceno de Lula ajudou ainda mais Bolsonaro. O evangélico foi muito bem vacinado contra o, segundo ele, enganador mor da República. Isso não tem anjo, não tem carta que altere, avaliou o líder da bancada evangélica. Quando o Lula percebeu o crescimento do Bolsonaro no segmento evangélico, ele quis correr atrás do prejuízo, mas não cola esse tipo de carta que ele, aliás, escreveu com 1 ano de atraso.
Jota, traz para mim rapidinho, só para fazer um comentário, um último comentário para arrematar, é que o ex-presidente Lula, ele tem sido pressionado de fato a assinar essa carta. Essa carta ela deveria ter sido divulgada há aproximadamente 10 dias. Depois foi divulgada uma minuta dessa carta no dia 12 de outubro, né, que na verdade era destinada basicamente ao público católico, e aí no final das contas o ex-presidente Lula assinou essa carta. Houve muita resistência no PT, por quê? Porque o PT ele parte da premissa de que esse compromisso, essa parte mais, a ala mais radical do PT parte da premissa de que esse compromisso com o evangélico seria uma certa traição dos princípios básicos do partido, né, de ser um partido que não tem uma ligação forte com a religião, e isso, de certa forma, incomodou os setores mais tradicionais do partido, inclusive a Janja, né, a esposa do ex-presidente Lula. Mas não teve jeito, o PT teve que assinar, o ex-presidente Lula, perdão, teve que assinar essa carta, e aí o PT tenta, nessa reta final, correr atrás do prejuízo. E como eu falei agora há pouco, o núcleo da campanha do presidente da República não acredita muito que isso vai ter algum tipo de resultado.